Muito bem, vamos dar início aí à nossa análise da coletiva do técnico Tite. Boa noite, professor. Parabéns pela vitória. Queria que você analisasse esse resultado importante, um triunfo em casa diante do torcedor. Nós precisamos de fazer uma vitória em casa, no mínimo, em função da sequência que nós tínhamos, para dar para o torcedor também, para nós, para as nossas famílias, para os atletas, para mim, enfim, tivesse uma vitória convincente e que traduzisse um passo de evolução da equipe. Aí é isso, né, galera? Precisava de uma vitória. E aí, se foi convincente ou não, a gente está aberto aqui ao diálogo. Eu acho que o time mostrou certa evolução defensiva, mas o certo é que precisava de uma vitória hoje, né? Não tinha outro resultado possível aí para o Cruzeiro. Tite, futebol é uma coisa muito fantástica, né? A coisa muda muito rápido. Cruzeiro, que no jogo de hoje correu o risco, em caso de uma não vitória, de ficar fora das semifinais do Campeonato Mineiro. Aí vem uma vitória, agora assume o primeiro lugar geral da competição, né? Pelo saldo de gols, e só depende de si, né? No próximo jogo, para poder se classificar às semifinais. Eu queria que você falasse a respeito da importância disso para o grupo, principalmente numa fase tão turbulenta quanto essa. E uma informação que chegou para a gente é de que você tem a confiança do dono do Cruzeiro, da diretoria celeste, e que essa informação que chegou é de que, independente do resultado hoje, eles te manteriam no cargo, independente do insucesso, independente do Cruzeiro tivesse sido eliminado do Campeonato Mineiro. Essa é uma informação aí importante para a gente analisar o Cruzeiro como um todo, né? Pela movimentação na internet, o pessoal estava achando que se o Tite tivesse perdido para a América hoje, seria demitido, né? A informação aí que a gente traz na coletiva agora é que essa informação não procede, que mesmo perdendo para a América, o Tite seria mantido no cargo. E aí uma questão importante também para quarta-feira, né? Muita gente também achando que, apesar da vitória de hoje, se perde para o Mirassol na quarta-feira, o Tite vai ser mandado embora do cargo, e essa informação aí é relevante para a gente fazer nossas análises. A importância disso aí para que o Cruzeiro engrene, para que o Cruzeiro jogue aquele futebol que o torcedor tanto espera. Obrigado. Eu olho primeiro o desempenho, né? Não adianta a gente ficar olhando assim, ó, poxa, se foi isso, agora está com a melhor campanha e tal, com uma situação que elas são muito, muito próximas, né? O que eu coloquei para os atletas era um momento agora de lucidez, porque nós vimos dos resultados negativos, com todas as pressões que um grande clube te dá, e saber absorver isso é um sinal de maturidade, e que a equipe pudesse taticamente desenvolver algumas outras formas de ser mais compacta, né? E ela conseguiu, né? Quando o seu bloco médio não ficar saltando toda hora para abrir espaços, e essa coordenação que ela teve, eu estou falando em termos táticos do Matheus e do Caio, com os dois meio-campistas atrás do Gerson. Acho que essa foi a tônica, se a gente quiser ver com bons olhos a vitória de hoje, né? E eu acho que dá para a gente fazer dessa forma. Eu acho que a evolução que o Tite mostrou nesse jogo contra o América foi um time mais compacto. Contra o Coritiba, a gente produziu muito ofensivamente no primeiro tempo, né? O segundo tempo foi um segundo tempo péssimo, mas no primeiro tempo a gente produziu muito ofensivamente e mesmo assim deixava espaço para o Coritiba, que é um time bem treinado. Hoje, o time foi mais compacto. Então, se a gente observar o Fagner e o Kaique, eles quase não passavam no meio-campo. O Cruzeiro com o Arroio marcando muito hoje, que foi uma crítica que fizemos ao Arroio também, né? Que ele ataca bem, mas que pecava no coletivo, taticamente, pecava em não defender. Hoje a gente realmente viu um time aí mais compacto, mais organizado defensivamente. E do Romero, do Lucas Romero, ela te trazia essa compactação e essa subida de linha dos quatro defensores para estar mais agrupado, para não dar tanto espaço para o adversário. Ela conseguiu mesmo com uma equipe que eu não tinha jogado com linha de 5 até então. Talvez ele tenha visto o segundo tempo do jogo contra o Curitiba e veio. Nós tivemos também o tempo de oportunizar os atletas para quando viesse com essa formação um posicionamento diferente. Foi o que aconteceu e aí traduzindo o gol. Em relação à manutenção de técnicos cara, isso aí é muito da convicção do trabalho, do dia a dia, das pessoas que comandam. Toda a minha trajetória ela foi assim, é mais não acreditar, não
vou falar da minha história, de quantos problemas eu tive para a conquista, porque a gente sabe que o futebol ele tem disso. De uma coisa certa, quando o trabalho ele tem continuidade, a possibilidade de sucesso ele é maior. Aqui eu entendo o que ele está querendo dizer e é quase um chavão no futebol que a gente tem que dar tempo, né? Mas vai muito ao que o Tite falou aqui mesmo. Eu acho que passa essa manutenção, esse trabalho mais longevo, ele passa, mesmo em momentos ruins, que a gente tenha alguma perspectiva, que a gente note alguma evolução, porque eu não sei, se a gente tivesse mantido o Fernando Diniz em 2025, né, para ter um trabalho mais longevo, a gente teria um resultado melhor com o Fernando Diniz? Não sei. Se a gente tivesse mantido o Seabra lá em 2024, a gente teria um trabalho melhor? Não sei, tenho minhas dúvidas. A questão é que eu acho, e aí, claro que está aberto ao diálogo, eu acho que o time apresenta evolução com o Tite, né? O primeiro tempo do Curitiba foi muito bom, hoje o time evoluiu defensivamente, então eu acho que o Pedrinho também deve estar vendo dessa forma. Apesar do time ainda estar oscilando muito, tá longe do que a gente espera, eu acho que tem alguma evolução. Isso eu tenho. E ela principalmente em relação aos atletas também. Então, o Cruzeiro fez a coisa certa da manutenção dos seus principais atletas. Isso eu tenho de uma forma inquestionável. Mesmo com os resultados negativos, uma oscilação que ela acontece no início de temporada, que tem 31 dias, eu acho que nós estamos, que me alongando a parte física, a parte técnica individual, a parte mental, a parte da pressão, a pressão por vezes emburra. Aqui ele não mentiu, né? O time tá aí 31 dias, né? Treinando e jogando. Enfim, aqui ele não mentiu. O time tá no início de temporada ainda, né? Quer queiram ou não. O que tá atrapalhando é que o brasileiro já começou, mas o time tá em início de temporada, jogando aí fim de semana e meio de semana. E com problemas físicos, né? Vidalba, Jonathan Jesus, o Gerson já teve que sair, o Chico da Costa machucou. Então aqui ele não mentiu, né? A gente acaba tomando decisões erradas quando estamos excessivamente pressionados, uma autopressão. Ela emborrece, a gente toma decisões erradas. Por isso da lucidez e da importância do jogo de hoje. Tite, boa noite. Você acha que o gol bem no início ali favoreceu para que as coisas andassem, né, e essa vitória chegasse para o Cruzeiro? E um outro detalhe, dentro daquela linha que você falou de proteção, eu tive essa impressão. Os laterais atuaram um pouco mais, vamos dizer assim, mais protegidos. É isso mesmo? Foi um time mais equilibrado em campo? Boa noite. Foi mais equilibrado. É claro que o gol, ele te traz, no momento que tu faz o gol também, uma tranquilidade maior. Mas também nós fizemos contra o Curitiba, e eu coloquei para esse o futebol e o jogo são 98 minutos. A capacidade de concentração tem que ser mantida. Tite, pensando no que falar aí, né? Tô para dizer uma coisa, era para ter feito 3 gols no primeiro tempo contra o Curitiba. E aqui ele não mentiu não, galera. Vocês podem ficar bravos comigo aí, mas realmente, no primeiro tempo contra o Curitiba, o Cruzeiro mereceu um resultado melhor. E foi o que fez hoje, inclusive, né? Mereceu um resultado melhor contra o Botafogo no primeiro tempo, mereceu um resultado melhor contra o Curitiba no primeiro tempo. E hoje é isso, né? Vamos aprendendo. Hoje o Cruzeiro matou o jogo no primeiro tempo. Então, é uma questão importante aí. O número de oportunidades que teve. O futebol, às vezes, ele é duro. E na primeira oportunidade que teve, ele vai lá. A efetividade, ela conta. Mas, enfim, ela te traz. E aí a gente tem que saber jogar em cima. Em termos de equilíbrio, sim, da equipe, porém com uma disposição diferente. Nós demos largura total para o Kaique. Largura total para Arroio. E depois, para deixar essa bola sendo trabalhada por dentro, para Matheus, para Christian e para Caio. Então a gente teve sempre nesses 3 jogadores com essa disposição, uma agressividade, uma contundência muito forte, uma verticalidade muito forte.
Tite, boa noite, Arthur Mesquita, Rádio 98 FM. Muito é comentado sobre o Christian na esquerda, Arroyo na direita. Qual é a ideia e como você trabalhou para colocar o Christian nessa posição e o Arroyo nessa posição? Porque o Christian jogava no ano passado como um meia-direita. Qual que é a ideia e como que isso foi trabalhado? Aqui só abrindo um parênteses aqui, ontem na transmissão da Rede Globo, o Rogério Correia falou que, já adiantou essa informação aqui, que o Christian pediu e disse que prefere jogar pela esquerda, né? Vamos ver aqui. O Arroyo produz melhor e se sente melhor do lado direito, vindo de fora para dentro. É a característica dele, ele tem essa capacidade, essas virtudes, então é onde o atleta produz mais. O Christian, ele veio para o lado esquerdo, mas antes ele havia sido adaptado, e conversando com ele gosta do lado esquerdo, porque trazendo pela perna direita, ele fica com um campo mais aberto para que pudesse produzir. E como a gente forma mais um jogador de meio campo, um quadrado no meio campo com ele vem compor junto com o Matheus e junto com os dois meio-campistas atrás. Então ele te dá essa movimentação e a fase defensiva ele tem de uma forma natural, mas ele pode jogar de um lado e do outro. Aqui é uma questão que eu acho interessante, né? Para quem acompanha aqui o canal, eu tinha falado isso contra o Coritiba também. O Christian, ele não atua como um ponta esquerdo, como é o caso do Arroyo, que é mais agudo lá na direita. O Christian, ele forma um quarteto de meio campo ali e às vezes ele cai pela esquerda. E eu acho legal também que às vezes ele faz uma inversão de papel com o Gerson. Às vezes o Gerson, inclusive o Gerson sofreu o pênalti quase dentro da pequena área, né? Às vezes ele faz uma inversão com o Gerson indo um pouco mais à frente e o Christian fazendo uma linha ali com o Romero, né? Então, é uma informação importante, porque estava todo mundo criticando o Christian jogar pela esquerda, e aí o Christian foi improvisado na direita com o Jardim e deu certo, né? Mas, segundo as informações do Rogério Correia e agora do próprio Tite, o Christian prefere jogar pela esquerda. Mas te digo, ele prefere, inclusive, o lado esquerdo. Ô Tite, aqui, à sua esquerda, em determinados momentos tem chamado a atenção, às vezes o primeiro bloco ali de marcação, ele acaba afundando muito, abrindo um clarão ali no meio campo. Aconteceu contra o Coritiba, hoje em determinados momentos também. É um ponto de atenção que vocês têm percebido isso ou faz parte aí desse processo? A compactação da equipe ela é importante, sim, esse momento sem bola. O que nós fazemos? Não saltar. Quando o adversário está muito longe, tu não salta a pressão. E aí é o detalhe, que se tu saltar a pressão num movimento muito comprido, tu abre um espaço para os meio-campistas e tu abre um espaço nas costas dos meio-campistas para a linha de 4 defensores. Então o time fica comprido demais. Quando ele fizer, nós fizemos treinamento, que ele saia e aí ajuste. Muita saída pela qualidade do adversário, né? E a outra dessa organização. Olha para trás os dois homens de marcação. Tem os dois médios atrás, dá para saltar. Tá a linha defensiva atrás dos dois meio-campistas centrais, tá justo, dá para saltar, dá para fazer pressão. E aí Esse é outro aspecto que a gente observou no jogo ontem, o Cruzeiro marcando menos pressão. Eu acho que o Tite está tentando corrigir o sistema defensivo do Tite. O Tite está tentando corrigir o sistema defensivo do time. E eu acho que ele vai abrir pouco a mão de marcar pressão para esperar um pouco mais o adversário com duas linhas de 4 mais compactas ali, né? Os dois laterais, os dois zagueiros e o Arroyo e o Christian fechando junto com o Gerson e o Lucas Romero. Então o time ontem estava mais compacto mesmo, não tinha tanto buraco como jogou, por exemplo, com o Coritiba, né? Então acho que o time vai ficar mais reativo agora. O bloco se molda junto. Dessa é a ideia. Ô Tite, você falou de pressão aí, eu acho que poucos treinadores do Brasil têm propriedade para poder falar de pressão. Flamengo, Corinthians, seleção brasileira. Você tem certeza que você conviveu com pressão e chega para esse jogo numa pressão enorme e você cita aí que em alguns momentos até essa pressão te faz tomar uma decisão que talvez você não tomaria. Nesse período, você tomou alguma decisão que talvez você não tomaria pressionado por esse momento que o Cruzeiro está vivendo? Eu disse que eu tomei alguma decisão que eu não tomaria. Você disse que a pressão te faz tomar algumas decisões. Eu digo que a pressão, de uma maneira geral, eu falei em termos genéricos, a pressão por vezes emburrece a gente. E a gente tem que ter a capacidade de absorver.
Eu coloquei, então, é uma tomada de decisão do atleta dentro do jogo, porque a pressão ela é muito grande, porque a necessidade e a expectativa do Cruzeiro gerada ela é muito grande. Então, não é, eu falei de uma maneira geral, todos nós. E às vezes tu precipita. E talvez a idade ela te dá, assim, alguns a sabedoria, outros dizem que é ultrapassado. Aí é cada um. O jovem, ele tem a energia e a juventude e o conhecimento, mas tem a inexperiência. Aí, conforme o resultado, tá, tu bate. Ou elogia. Aí baixou o Pablo Marçal no Tite aqui, né? Faz parte. Porque é da vida. Porque assim, mas talvez essa experiência me faça ter discernimento. E hoje na palestra é lucidez, é discernimento. Não vai conseguir uma vitória de qualquer jeito. Vai ter que ser melhor do que foi o jogo passado. Vai ter que ajustar peças defensivas, situações defensivas, precisa. Não porque eu queira, porque é preciso. E aí tem a efetividade, a coordenação já, um ritmo melhor do Caio. Enfim, há uma série de fatores que eles acabam contribuindo. Mas humanamente eu sinto, sim. Por mais experiência que eu tenho, eu sinto. Tite, tudo bem? Todos os times que você treinou durante toda a sua carreira sempre teve uma defesa sólida, tomava poucos gols. E aqui no Cruzeiro o time estava tomando muitos gols. Hoje é o segundo jogo que a equipe não sofre gols, a defesa hoje não foi vazada. Isso era uma das suas principais preocupações desde quando você chegou no Cruzeiro? Essa defesa ser mais sólida? As duas. Eu não consigo fugir, sabe, do ponto de equilíbrio. Outro dia nós estávamos conversando e o Bruno olhou para mim e mostrou uma expectativa de gols de equipes que eu dirijo. Ela girava em torno de 1,75 em termos mundiais, de técnicos mundiais. E a expectativa de gols tomados ela é bem baixa também. Então, eu olho os dois lados. Não adianta eu querer... Eu não consigo jogar com 5 volantes. Eu não gosto. 3 não é... Não é o meu estilo. Se tu não tiver bola, se tu não tiver jogo, se tu não propor jogo, não é legal, não é aquilo que eu... Mas também só atacar também não dá. A necessidade ela tem de equilíbrio. Às vezes não dá, às vezes não acontece dentro do campo, mas a ideia é de uma equipe equilibrada. Se a gente pensar nessa ideia de equilíbrio que ele está falando aqui, realmente faltou, né? O primeiro tempo contra o Coritiba atacou muito, mas deu muito espaço. E hoje a gente já teve um time mais equilibrado. Tite, boa noite. Dani Paiva do GE. Globo. 2 em 1, mas bem breve, tá? Eu queria saber se essa vitória, de certa forma, te traz algum alívio para continuidade, para o seu trabalho e para a sua comissão. E aproveitar para você comentar um lance que a gente pegou, que foi um momento acalorado entre você e seu filho no banco de reservas. Antes da resposta dele aqui, a galera ontem fez uma tempestade em copo d'água em cima desse lance aí, né? Falando que o filho do Tite não o respeita como pai, se ele trata assim o Tite, como ele vai tratar os outros? Menos, né? Bem menos. Que ele estava gesticulando muito, você pediu para ele calma. O que aconteceu ali, só para a gente entender melhor? Obrigada. Na segunda parte da pergunta, excessiva reclamação dele com a arbitragem. E não pode. Rapaz, será que o Abel Ferreira teria essa conversa aí com o filho dele? O Tite pedindo para não reclamar da arbitragem. Eu não vou deixar. Então, não é comigo, deixa que eu vou falar com a arbitragem, como eu falei, com a arbitragem depois, como ela só estava fora da área e eu não tinha condição de visualizar fora da área, e eu falei com a arbitragem de colocar, como eu coloquei para ele que ele tinha que ter dado a falta fora do lance. E nesse momento, o calor de não dar falta, que é comigo e não vai. Não, nem ele, nem ninguém. Igual. E a primeira parte... Se a vitória te traz alívio para o restante da temporada, para a sequência. Só hoje à noite, amanhã já tem de novo. Não adianta, o futebol ele é assim. E aqui é verdade, né? Jogo contra o Mirassol, meio de semana, pesadíssimo. É isso. Dá para passar uma noite de domingo feliz, mas amanhã é outra história. Pode, Diego. Boa noite, Diego Marinho, do Portal Diário Celeste. O Cruzeiro dessa vez foi mais efetivo. Foram 4 chutes no gol e 2 gols.
O time, você entende que vem se adaptando mais ao seu estilo, considerando os 3 jogos anteriores e também os 10 jogos até aqui nessa temporada? Você acredita que está mais próximo daquele ideal que você imagina atingir para o restante da temporada? A pergunta é boa e ela é extensa na medida que com o tempo também tu vai dando condições. Por exemplo, com o Gerson, a entrada do Gerson ela dá mais jogo, ela dá mais posse de bola à equipe. Mas ela não quer perder a verticalidade. Então ela teve. E aí foram 6 oportunidades de finalizações fortes. Foi o lance do... A iniciação nossa. Que ela traz numa iniciação com o goleiro, com o Cássio, ela faz toda ela transita numa pressão do adversário, ela gira a bola do outro lado para então ela muda o corredor. Então, aos poucos, a gente vai tendo uma possibilidade de fazer um jogo mais de posse e outros de verticalidade, como a gente teve lances, até de fazer o terceiro gol com o Caio, ele trouxe para dentro, outro com o Wanderson, que ele trouxe para dentro, ela finalizou, ela deu nas costas. Então a gente teve a oportunidade de fazer a verticalidade, que era uma marca, e um jogo mais de posse também. A última, pode ir, Jacinto. Jacinto Salviano, do Sportnet. Tite, em alguns momentos, o Caio Jorge estava numa marcação alta e reclamava que estava sozinho. Isso aconteceu muito no primeiro tempo, mas principalmente no segundo tempo. Ele apertava a marcação com o goleiro e procurava um companheiro e não achava e reclamava. É um pedido seu, que não foi atendido por todos, ou foi ali uma vontade do Caio Jorge fazer o terceiro? Eu, inclusive, falei com ele no momento. Ele não viu atrás que não estava o bloco junto e que não estava o Matheus junto. Então, ele só correu para frente e deu a pressão. Aí, quando olhou para trás, ele fez assim... Eu falei para ele, espera um pouquinho, aguarda um pouquinho. E eu acho que deixa claro que o Tite está tentando arrumar a defesa e, para isso, ele está abrindo mão aí de uma marcação-pressão como a gente tinha com o Jardim. Então, ao que tudo indica, até que o time esteja mais encorpado, a gente vai fazer um futebol de marcação no campo defensivo mesmo, né? Então, até ele está dizendo aí, né, que o Caio Jorge saiu para dar pressão e ele pediu para esperar um pouco. Acho que essa vai ser a tônica aí na sequência do trabalho do Tite. Pouquinho, quero que nós tenhamos para isso quando a gente dá pressão junto, dá pressão com os dois atacantes que trabalham pela frente, com a segunda linha de 4. E ali foi no ímpeto, na vontade, do jogador que faz os 2 gols, que tem toda uma história aqui, ele tem, mas elas são pequenos ajustes que a gente faz. Se ele tivesse dado uma olhada um pouquinho antes, ele não teria dado a pressão lá. Obrigado a todos. Tá aí, galera, coletiva do técnico Tite. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa coletiva, se te convenceu ou não, o que você achou aí das palavras do professor Adenor. Valeu!